Olá, povo santo de Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui para falar de algo grandioso, de algo que nós estamos vivendo e de algo que faz parte da vida de todo cristão, que é chamado kenosis. Kenosis é uma palavra grega que nós podemos dizer que autoesvaziamento. Porque Cristo se esvaziou de si mesmo, renunciou, abriu mão de sua glória para vir até nós, para descer até a humanidade e então se fazer como um de nós. Irmãos, Cristo se abaixa para mim, Cristo se abaixa para você, e é isso que nós podemos ver desde todo o início da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus se fez homem, a palavra de Deus se fez homem, Jesus se abaixa, abriu mão do seu ser divino e abaixou-se para cada um de nós, se tornou um de nós, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E Jesus veio até cada um de nós, veio para nos dar a vida, veio para nos dar a salvação. Jesus veio por meio de Maria. Porém, esta vinda de Jesus, essa descida de Jesus para cada um de nós, nós podemos ver que Jesus assumiu a condição humana, assumiu a nossa condição. É aquilo que nós vemos, queridos irmãos, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Ele esvaziou-se, assumindo a condição de escravo, porém, menos no pecado. Jesus assumiu a minha e a sua condição. Jesus veio para nos salvar, mas para isso ele assumiu a nossa humanidade. Ele assumiu a dor humana, ele assumiu o sofrimento humano, ele assumiu a fragilidade humana. E essa é uma prova imensa do amor de Deus por cada um de nós. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Deus enviou para nós, para mim e para a sua vida, o seu Filho único. Portanto, Deus deu para nós o seu maior presente, o seu maior dom, a vida do seu Filho. E nós, queridos irmãos, recebemos a vida deste Filho, recebemos a vida deste Filho de Deus. Por isso que, assim como Jesus se esvaziou, se abaixou, nós somos convidados a fazer o mesmo, a também nos esvaziar e nos abaixar. É por isso que nós vemos que Jesus esvaziou-se totalmente da sua vontade para cumprir a vontade do Pai. Jesus em tudo cumpriu a vontade do Pai. Como nós vemos lá no Antigo Testamento, a desobediência de Adão trouxe o pecado para o mundo. Aqui, Jesus fez-se obediente, obediente até a morte de cruz, diz Filipenses 2, versículo 8. Jesus se tornou obediente em tudo ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Jesus se fez obediente. Esvaziou-se totalmente da sua vontade e assim fez a vontade do Pai. Jesus, enquanto estava na terra, não deixou de ser Deus. Nós não podemos pensar isso. Ele não deixou de ser Deus, porém, permanecendo sendo Deus, continuando sendo Deus, Jesus se tornou humano. Desceu até o mais íntimo da nossa humanidade, até o sofrimento da nossa humanidade. E Jesus também viveu uma vida de humildade, viveu uma vida de entrega, viveu uma vida de esvaziamento, porque em tudo ele cumpriu a vontade do Pai. Um exemplo que eu dou do esvaziamento de Jesus que nós podemos perceber lá nas bodas de Caná. Quando Maria chega para ele e diz: meu filho, ele já não tem mais vinho. Jesus responde: mulher, o que nós temos com isso? A minha hora ainda não chegou. Porém, Jesus esvazia-se de si e ali realiza a vontade do Pai, transforma a água em vinho. Portanto, Jesus cumpre em tudo a vontade do Pai, é obediente. Jesus também em dia de sábado.
Em dia de sábado, quantas curas e quantos milagres realizou. Jesus abriu mão de ser querido, de ser amado, mas Jesus cumpriu em tudo a vontade do Pai. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus santificou vidas, Jesus devolveu sentido para tantas coisas, ali esvaziando-se de si mesmo e assumindo a nossa humanidade. Tanto é que naquela época, a única coisa que era permitida no dia de sábado referente à carne era a circuncisão. Se o 8º dia da criança se completasse num sábado, era permitido realizar a circuncisão no dia do sábado. Porém, Jesus então fica com isso e diz: como é que podem realizar a circuncisão no dia de sábado, mas não pode curar o homem inteiro, o corpo inteiro, o ser humano inteiro? Então Jesus mostra o verdadeiro valor do ser humano. Mas para isso, Jesus se esvazia. Jesus se abaixa e mais uma vez assume as nossas dores, assume a nossa humanidade, assume aquilo que a gente tem de mais profundo, menos o pecado. Porém, uma coisa Jesus assumiu. Jesus foi defensor daqueles que não tinham defensor. Jesus em tudo assumiu a condição humana, menos no pecado. Por isso que Jesus, o Filho de Deus, o enviado para a nossa salvação, ele se abaixa mais uma vez. E aqui nós podemos lembrar do mistério que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Nós celebramos o lava-pés no meio da ceia do Senhor, onde Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Porém, a palavra é muito clara quando diz: antes de Jesus lavar os pés, ele tirou o seu manto. E tirar o manto realmente significa tirar a humanidade. Naquela hora ali, Jesus tira então a sua humanidade. A humanidade de Jesus é deixada de lado. E quem se abaixa diante do homem é Deus. É Jesus feito, Jesus divino, Jesus totalmente Deus. Se abaixa diante do ser humano e lava os seus pés. Portanto, mais uma vez, Jesus abre mão da sua condição e se abaixa, porque nós precisamos entrar nesse mistério. Quem lavava os pés naquela época eram os escravos, e podemos dizer assim, o pior dos escravos. Não era qualquer escravo, qualquer empregado doméstico, mas sim o pior, o mais fraco. Ia lavar os pés daquele que chegava na casa, das visitas. Porém Jesus, naquela noite, tira o manto, se abaixa e lava os pés dos discípulos. E mais uma vez Jesus continua então se abaixando, porque logo após lavar os pés dos discípulos, Jesus pega o pão e diz: tomai todos e comei, este é o meu corpo. E pega o vinho e diz: tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, que é dado por vós para a remissão dos pecados. E acrescenta: fazei isto em memória de mim. Jesus mais uma vez esvazia-se de si mesmo, não quer nos deixar sozinhos, e para isso nos deixa o seu corpo e o seu sangue. Jesus se dá inteiramente para o ser humano, não reserva nada para ele, não reserva nenhuma parte, não guarda nenhum pedaço para ele, mas sim se abaixa inteiramente para cada um de nós. E este mistério é grandioso, esse mistério é maravilhoso, porque Jesus se abaixa para mim e para você, para minha e para tua vida. Jesus se abaixa para mim e para tua salvação. E veja, o evangelho é muito claro também quando diz que diante de tantas coisas, Jesus se abaixava e Jesus olhava nos olhos das pessoas. Jesus olhava nos olhos, olhou nos olhos do cego e perguntou o que ele queria. Olhou para aquele paralítico para lhe dar a salvação. Portanto, Jesus se abaixa, queridos irmãos, à nossa altura. Jesus se faz do meu e do seu tamanho. Olha nos nossos olhos para falar no fundo do nosso coração. Esse é um mistério grandiosíssimo. Ele se abaixa na onde a gente precisa. Portanto, Jesus não somente se abaixou para lavar os pés, mas Jesus se abaixa toda vez que nós precisamos ser olhados nos olhos. Jesus continua o seu mistério de kenosis, de esvaziamento, continua se abaixando para cada um de nós. Jesus continua se dando inteiramente para minha e para a tua salvação. Porém, existe um mistério, que foi onde Jesus mais se abaixou para o ser humano, onde Deus
mais se abaixou, mais se esvaziou para o ser humano, que foi na cruz, onde Jesus entrega totalmente a sua vida. Ali, ele deixa toda a sua condição divina e se abaixa inteiramente. Sofre todos os sofrimentos humanos, se abaixa e se dá para todo o ser humano. Foi ali, na cruz, onde Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, se abaixou inteiramente por mim e por você. E nós podemos olhar que lá em João capítulo 17, versículo 5, diz que Jesus deixou a sua glória no céu porque ele reza: Pai, glorifica-me a mim para que eu te glorifique com a glória que eu tinha. Jesus deixa a sua glória e agora, como humano, sofre todas as dores, até mesmo a solidão, quando grita: meu Deus, por que me abandonastes? E entra em todo o ser humano, entra na totalidade do ser humano. Ali, Jesus se esvazia totalmente de si mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Ali naquela cruz estava Jesus, pobre, sem nada, vazio para mim e para você. Vazio da sua condição, por amor para mim e para a sua vida. Em Hebreus, São Paulo, o autor da carta aos Hebreus, afirma que mesmo sendo filho, se fez escravo, se fez um de nós para nos dar a redenção, para nos dar a salvação. Isaías capítulo 53 fala do servo sofredor, que quando passassem pela cruz, não teria nem aparência humana. Esse foi Jesus, esse foi o nosso Salvador, que se entregou inteiramente pela minha e pela sua vida, pelo meu e pelo teu coração, pelo meu e pelo teu pecado. Jesus que se tornou humano. Em Efésios, então, capítulo 1, do 20 ao 21, diz que por ele ter se humilhado, Deus o exaltou acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, irmãos, esse Jesus que se fez homem, que se abaixou até o mais íntimo da nossa humanidade, se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado, é exaltado por Deus, porque Jesus recuperou o que Adão tinha perdido com a desobediência. Jesus que obedeceu até a morte de cruz, agora é um de nós, é nosso Deus, é nosso Senhor. Portanto, queridos irmãos, que com esse esvaziamento de Cristo, nós possamos entrar profundamente na paixão do Senhor. Hoje é dia de nós olharmos para esse Jesus que se esvazia totalmente da sua condição e se faz um de nós, por amor, para a nossa salvação. E que assim, nós também possamos aprender com Jesus a em tudo obedecer à vontade do Pai e, se for preciso, aceitar com amor tudo aquilo que o Pai coloca na nossa vida. O salmista nos diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Hoje somos nós os convidados a proclamar isso na nossa vida. Assim como o Senhor se humilhou, se abaixou por cada um de nós, nós também somos convidados a vir com prazer fazer a vontade do Senhor. Senhor, você se humilhou, se esvaziou totalmente por amor de cada um de nós. Hoje nós queremos, Senhor, pedir que esse seu esvaziamento seja fonte de vida para a nossa vida. Nós queremos te pedir, Senhor, que esse teu esvaziamento, essa sua kênose, Senhor, este mistério de amor pela nossa humanidade, possa nos levar a doar totalmente a nossa vida. Nós queremos entrar contigo, Senhor, neste mistério de esvaziamento. Esvaziar-nos hoje dos nossos pecados, esvaziar-nos das nossas falsas seguranças e mergulhar, Senhor, no teu mistério de amor e de misericórdia. Amém.